Alô galera, muito bem-vindos ao canal Geografácio do Professor Malafaia. É uma honra ter você aqui no meu humilde canal. Hoje vamos ver a segunda parte sobre o continente magnífico que é a África. Vamos para as partes naturais e analisar as suas regiões, ok? Uma das grandes dádivas desse continente é um rio chamado Nilo. Através dele, uma grande civilização, uma importantíssima civilização que é a egípcia, ela cresceu, se desenvolveu e se fortaleceu. Como podemos ver, o rio Nilo ele atravessa o deserto até desaguar no mar Mediterrâneo. Felizmente, ele nasce numa região com alto índice pluviométrico, ou seja, com muita chuva. Após ele atravessar o deserto, ele deságua no mar Mediterrâneo sob forma de delta, ou seja, é uma formação de rios onde na foz, na saída dele, formam-se vários bancos de areia, várias ilhotas, e aí nós temos esse formato de delta. Bom, galera, o rio Nilo ele possui duas nascentes. Outro elemento muito famoso da civilização egípcia são as pirâmides, Quéops, Quefren e Miquerinos, respectivamente pai, filho e neto. A rede hidrográfica africana ela é bem rica, composta por importantes bacias, como o Rio Congo, Limpopo, Zambeze, o Orange, o Senegal. Inclusive, nós temos o Rio Níger e o Lago Chad, que possuem grande importância devido à sua localização no Sahel, que é uma área que possui baixo índice pluviométrico. E essa água estocada, principalmente no lago, ele vai fornecer água para a população nos períodos de estiagem. Felizmente, a população do Sahel tem o Lago Chad e o Rio Níger para poder salvar nos períodos de seca. Mas o que é o Sahel? A região é uma parte, uma porção da superfície terrestre que apresenta
características semelhantes. Existem regiões que apresentam semelhanças nas características físicas, como por exemplo relevo, vegetação, clima. Nós vamos apresentar na África regiões que têm semelhanças nas características físicas, como também semelhança nas características políticas e administrativas, ok? Eu preparei 3 mapas para nós termos essa noção de região e falarmos sobre a problemática da mineração, da extração ilegal de diamantes. Nós temos 3 tipos de regiões naturais nesse mapa. Nós temos destacado em vermelhinho o Saara, o maior deserto quente do mundo. Em amarelo, uma região chamada Maghreb. Maghreb é um termo árabe que significa lugar onde o sol se põe. E no mundo muçulmano é a parte mais distante, a parte mais a oeste do mundo muçulmano, onde o sol se põe. Então esses países, Argélia, Tunísia, Marrocos e Saara Ocidental, eles são considerados países que compõem essa região do Maghreb, ok? Também nós temos uma região denominada Sahel. O Sahel, as suas características físicas, ela é a faixa de transição do deserto do Saara, que está assinalado aqui em vermelhinho, para as florestas tropicais. Teremos as estepes e as pradarias. Uma outra sub-região que nós podemos considerar é denominada chifre do rinoceronte, que é o formato do território nos países formados por Quênia, Somália e Djibouti. Fica parecido realmente com um chifre de rinoceronte. Tá vendo? É uma sub-região que aí já leva em consideração o formato do relevo, ok? Então nós temos de regiões naturais no Saara que nós destacamos o Saara, o maior deserto quente do mundo, o Maghreb, que é composto pelos países muçulmanos mais a oeste, que é o termo que significa em árabe onde o sol se põe. Nós temos o Sahel, que é a faixa de transição entre o deserto quente do Saara e as florestas equatoriais úmidas. E nós temos o denominado chifre do rinoceronte. Ficou fácil? Que bom! Falamos das regiões naturais da África. Agora vamos citar a divisão regional em etnoculturais. Como é isso? Nós temos na África a ocorrência de 2 regiões distintas quanto à formação étnica, formação de povo, formação de raça, bom, digamos assim, a grosso modo. Então nós temos assinalado nesse mapa aqui ao meio a África do Norte, em azul, pela população árabe, população majoritariamente branca, ok? São os países Egito, Líbia, Argélia, Marrocos, Tunísia e Saara Ocidental. Beleza? Tirando esses países da África do Norte, os demais se constituem na África subsaariana. Por que subsaariana? Porque esta porção do continente, pelas coordenadas geográficas de norte, sul, leste, oeste, ela está abaixo do Saara. Então, ela está abaixo, sub do Saara. Está abaixo do Saara. Então, é a África que possui na sua composição étnica majoritariamente a população negra. Bom, moçada,
Observe comigo aqui, ó, o mapa do continente africano, do continente. O continente é um conjunto de países, tudo bem? Então, vou começar um tipo de regionalização etnocultural, que é dividida em África do Norte, que são esses países acima dessa marcação em vermelho que eu fiz. Então, Mauritânia, Saara Ocidental, Argélia, Líbia, Tunísia mais aqui ao norte, a Líbia e o Egito são países chamada África do Norte, países com predominância da cultura árabe-muçulmana. Cultura árabe-muçulmana herdada do Oriente Médio, dos países do Oriente Médio que com o islamismo levaram a cultura muçulmana aos países do norte. Então, além da predominância do idioma árabe, da religião muçulmana, ainda tem a etnia branca como predominância. Consequentemente, turma, os países abaixo dessa linha vermelha que divide estas duas regiões, consequentemente, todo esse contingente de países, chegando até aqui a África do Sul e também Madagascar, vai ser a África subsaariana, com características da população negra, de religiões tribais, como nós vemos em filmes, em desenhos animados. Essa é a característica etnogeográfica da África subsaariana. Bem, galera, critérios de divisão regional pela localização geográfica. Então já vai mudar um pouquinho com relação à classificação etnogeográfica, tudo bem? Então vamos para a primeira região que vamos analisar, a região da África Setentrional ou a parte norte do continente, formado pelo Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito e Tunísia. É uma região predominantemente árabe, ok? Essa daí é a África Ocidental, composta pela Mauritânia, Mali, Níger, Nigéria, Benin, Togo, Gana, Costa do Marfim, Burkina Faso, Libéria, Serra Leoa, Guiné, Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal. Então vamos da África Ocidental atravessar o continente para a África Oriental. Vamos ver os países que compõem a África Oriental. Sudão, Sudão do Sul, que recentemente se dividiu do Sudão, a Eritreia, o Djibouti, Etiópia, Somália, Uganda e Quênia, formando a África Oriental. Esta região é a África Central, composta pelo Chad, que o Ezinho está escondido aqui, o Chad, a República Centro-Africana, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, República do Congo e República Democrática do Congo. Parece a mesma coisa, mas não é, ok, galera? E aí nós vemos várias ramificações da bacia do Rio Congo, um dos mais importantes da África. Beleza? Da África Central, nós vamos para outra região, mais ao sul. É a África Austral ou Meridional, que são sinônimos de sul. E por que não África do Sul?
porque já temos um país, África do Sul, que fica numa região da porção sul. Então vamos chamá-la de África Austral ou África Meridional. Madagascar, que é aquele país do desenho animado. Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, Namíbia, África do Sul, Lesoto, Suazilândia e, pelos 2 países que tiveram colonização portuguesa, são países chamados lusófonos, ou que falam português. É Angola e Moçambique. E no terceiro mapa, nós temos as denominadas áreas de mineração, que foi o problema da extração ilegal de diamantes, que não resolve a questão do problema da desigualdade, da fome e da miséria no continente africano. Então nós temos aqui assinalado todos esses pontinhos que você observa em rosa, são áreas de extração de algum tipo de gema. A partir daí, esses diamantes farão uma longa viagem para serem lapidados em outros lugares. A riqueza do subsolo não garante uma vida decente aos africanos, infelizmente. Bom, turma, na verdade, a mineração tem um impacto muito grande na economia africana. Entretanto, ela sozinha não explica toda a miséria que envolve o continente. Na aula de número 3, nós veremos todas as causas da pobreza e da miséria no continente africano, ok? E até África, parte 3, já nos aspectos socioeconômicos. Um abraço do professor Malafaia.